E recentemente aqui no canal, eu trouxe um vídeo teórico onde eu expliquei quem ultrapassa o limite do MEI em até 20% também precisa fazer o desenquadramento. Eu trouxe aquele vídeo porque muitas pessoas deixaram nos comentários dizendo: professor, eu ultrapassei o limite do MEI. E quando eu fiz a declaração, até paguei aquele DAS de excesso ali. Nesse caso, está tudo bem ou eu preciso fazer o desenquadramento? Eu expliquei, sim, você precisa fazer o desenquadramento. Você vai pagar o DAS chamado DAS de excesso e vai fazer o desenquadramento. E aí você vai ficar fora no ano calendário subsequente. Nesse exemplo que eu vou colocar aqui, seria para 2025. Exemplo, vamos supor que em 2024 você ultrapassou o limite, mas não superou em mais de 20%. Então, neste caso, quando for durante o mês de janeiro de 2025, você precisa sim fazer o seu desenquadramento. E aí algumas pessoas, mas eu posso fazer um novo enquadramento no mês de janeiro? Não pode, pessoal, porque a legislação veda que você volte a optar pelo Simples Nacional no ano calendário subsequente ao que você teve de excesso de receita bruta. Então é por isso que você não consegue fazer uma nova opção para janeiro de 2025, nesse meu exemplo aqui. Então você vai ficar de fora do CIMEI no ano calendário de 2025. E aí, se durante o ano de 2025 a sua receita bruta ficar novamente dentro do limite, aí quando for em janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 26, aí sim você poderá fazer um novo enquadramento. Da mesma forma, você que ultrapassou o limite acima de 20%, você tem que fazer o seu desenquadramento. Você precisa registrar. E aí nós temos uma diferença com relação aos efeitos do desenquadramento. Quando ultrapassa acima de 20%, aí os efeitos são retroativos. Vamos colocar um exemplo que sempre facilita. Vamos supor que quando chegou ali por volta do mês de outubro de 2024, somando as suas receitas brutas desde o mês de janeiro, você ultrapassou o limite do mês geral é de R$81 mil. Então você ultrapassou o limite e ultrapassou acima de 20%. Aí você precisa fazer então o seu desenquadramento. E aí vai gerar efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024. Então você vai ficar o ano de 2024 fora do MEI, também o ano de 2025. E aí, se você em 2025 ficar com a receita bruta de até R$81 mil, aí só em 2026 você pode fazer o novo enquadramento. Beleza? Essa é a parte teórica. Aí eu disse para vocês, se vocês quisessem um passo a passo, ensinando ele você fazer no sistema o registro do desenquadramento, eu falei, coloca um hashtag passo a passo, que eu trago esse vídeo. Então, por isso que eu estou aqui, pessoal. Vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, para que você se sinta seguro na hora de fazer esse procedimento. Então, eu vou colocar aqui a tela para vocês e vou seguir agora dentro do portal do Simples Nacional. Acompanhe comigo. Estou compartilhando a minha tela com vocês, já estou no portal do Simples Nacional. Essa aqui é a página inicial. Para a gente fazer esse desenquadramento, nós vamos acessar aqui MEI Serviços. E agora aqui do lado direito, vocês precisam informar o CNPJ, o CPF do responsável e o código de acesso. E vamos clicar aqui em continuar. Se você não tiver o código de acesso, você vai clicar aqui nesse botão solicitar ou alterar código de acesso. É aqui mesmo que você vai gerar esse código de acesso. Então preencha essas informações e clique no botão continuar. E feito o seu login, nós vamos acessar o serviço de desenquadramento. Vamos clicar aqui nessa setinha. Depois temos aqui comunicação de desenquadramento do CIMEI. Aperta aqui em cima. E agora o sistema vai trazer para vocês, agora eu preciso de muita atenção, todos os motivos de desenquadramento que estão previstos na legislação, eles estão aqui. Você precisa escolher de acordo com o seu caso concreto. Então nós estamos trabalhando aqui com a situação de ultrapassagem do limite do microempreendedor individual. Já vou dizer uma coisa para vocês, com esse motivo de excesso de limite do MEI, você não vai escolher desenquadramento por opção, não é sua opção. Você está fazendo um desenquadramento obrigatório. Então, nós vamos escolher alguma dessas modalidades que nós temos aqui. Veja que tem vários aqui relacionados a excesso de receita bruta. Então, você tem que selecionar de acordo com o seu caso concreto. Esse primeiro que nós temos aqui relacionado a excesso de receita bruta, veja, excesso de receita bruta no ano calendário de início de atividades até 20%. Logo em seguida, nós temos esse, excesso de receita bruta no ano calendário de início de atividade acima de 20%. Essa aqui é aquela situação em que você abriu seu CNPJ e no próprio ano que você abriu seu CNPJ, você ultrapassou o limite.
Aí nós temos as duas situações, ultrapassou o limite em até 20% ou ultrapassou o limite acima de 20%. Se tiver ultrapassado em até 20%, você vai selecionar essa opção aqui, até 20%. E aí o seu desenquadramento vai produzir efeitos a partir do primeiro dia do ano seguinte. Então, se você ultrapassou agora, no ano calendário de início de atividade, acima de 20%, você vai escolher essa outra opção aqui, e aí o seu desenquadramento vai ser retroativo à data da abertura do CNPJ. Agora nós temos as outras situações mais abaixo aqui. Excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividade, até 20%. Temos aqui também excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividade, acima de 20%. Então sempre toma cuidado com o seu caso concreto. Para fins desse tutorial aqui, eu vou partir do pressuposto que nesse meu exemplo, excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividade. Vamos supor aqui que esse CNPJ tenha aberto então o MEI lá, por exemplo, em janeiro de 2022 e ultrapassou então a receita bruta no ano calendário de 2024. Então ele ultrapassou o limite fora do ano calendário de início de abertura. Então vou escolher esse motivo aqui. Vejam que tem outras possibilidades aqui. Se for o seu caso concreto, se um dia, por exemplo, você tivesse o seu MEI e tivesse contratado mais de um empregado, tem a opção de você se desenquadrar por contratação de mais de um empregado. Passou a exercer uma atividade vedada, o MEI, aqui nós temos também atividade econômica vedada e assim por diante. Então sempre escolha com o seu caso concreto, é muito importante a sua atenção nesse momento. Então já escolhi aqui, excesso de receita bruta fora do ano calendário de início de atividade, acima de 20%. Agora eu vou apertar aqui nesse botão, selecionar motivo, e agora ele vai pedir aqui, informe a data em que a receita bruta ultrapassou o limite. Então veja, eu escolhi excesso de receita bruta acima de 20%. Esse aqui é aquela situação onde vai desenquadrar de forma retroativa. Então você vai ter que verificar qual foi o mês ali que ultrapassou o limite em mais de 20%. Nesse meu exemplo aqui, eu vou considerar que foi, por exemplo, dia 20 de outubro de 2024. Se você não tiver uma data exata, não vai ter problema, pessoal. Se você colocar qualquer data aqui, sendo dentro do ano calendário de 2024, vai produzir os mesmos efeitos aqui do desenquadramento, ou seja, vai ser dia 1º de janeiro de 2024. Então eu coloquei 20 de outubro de 2024 e agora eu vou clicar aqui nesse botão, calcular a data e efeito do desenquadramento. Veja o que ele está trazendo para a gente aqui em vermelho. Esta empresa será desenquadrada do CIMEI a partir de 1/1 de 2024. Conforme eu falei com vocês aqui, ultrapassou acima de 20% fora do ano calendário de início de atividade. Como eu coloquei uma data de 2024, ele fica ali então fora a partir do dia 1º de janeiro do ano calendário que ultrapassou o limite. Por isso ficou retroativo a 1º de janeiro de 2024. Para concluir aqui esse registro de desenquadramento, basta apenas apertar aqui em confirmar o desenquadramento. Mas eu vou voltar para escolher o outro motivo, que também é muito comum de acontecer, por isso eu vou dar aqui um cancelar, que é aquela situação, ultrapassou o limite fora do ano calendário de abertura em até 20%. Então vou selecionar esta opção aqui. Agora eu vou clicar aqui no botão selecionar motivo, então ultrapassou até 20% em 2024. Eu vou supor aqui que ultrapassou no dia 25 de novembro de 2024. Vou clicar aqui no botão calcular data e efeito. Vejam só, a data e efeito está aqui em vermelho. Esta empresa será desenquadrada do CIMEI a partir de 1/1 de 2025, como eu disse para vocês, a partir do 1º dia do ano calendário subsequente. Isso porque ultrapassou o limite em até 20%. Da mesma forma, tem que fazer o desenquadramento. Então, essa empresa vai ficar fora do MEI no ano calendário de 2025. Se em 2025 tiver receita bruta dentro do limite, aí em janeiro de 2026 poderá voltar aqui novamente e fazer o enquadramento aqui pelo portal do Simples Nacional. Então esses aqui são os procedimentos que eu gostaria de passar para vocês, que assim você vai se sentir seguro na hora de realizar o desenquadramento. De volta aqui para mim. Espero que tenham gostado do passo a passo. Eu sempre trago isso aqui no canal para que você se sinta seguro quando você estiver fazendo ali. Como você já viu aqui o passo a passo, já viu a tela ali que você vai fazer as marcações, você vai se sentir mais seguro, mais confiante em fazer ali. Porque se você errar, aí provavelmente você vai ter que abrir um processo na Receita Federal e pode levar um certo tempo
para que seja analisado o seu caso. Então, fazendo corretamente é sempre já um adianto, não é verdade? Então, por isso eu gosto de trazer isso aqui no canal. Espero que tenha gostado das informações aqui. Se achou o vídeo útil, antes de sair, deixa aquele like, dá aquela moral. E se não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui é fonte confiável de informações. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!